Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal MS Trânsito. Professor Mauro Salles voltando com a terceira aula de direção defensiva para a autoescola, tanto para a primeira habilitação quanto para a reciclagem. É o nosso curso teórico online, gratuito aqui, diretamente do canal MS Trânsito, aqui no YouTube, né? Então, vamos dar continuidade às nossas aulas. Se você não assistiu a aula 2 e a aula 1, recomendo que você procure aí na playlist, né? Tem uma playlist aí já com essas videoaulas aí para te ajudar a conquistar sua tão sonhada aprovação. Vamos lá? Vamos compartilhar a tela? Maravilha. Então, nossa aula 3 é direção defensiva. Aquaplanagem ou hidroplanagem refere-se à falta de contato dos pneus com a pista, chão ou pavimento e ocorre por causa de pistas molhadas ou poças d'água, sendo sempre mais fácil de acontecer se os pneus estiverem lisos, carecas ou o veículo em velocidade alta. Em determinadas situações, forma-se uma camada de água sobre o pavimento e o pneu do veículo roda sobre ela sem ter o atrito necessário para a estabilidade. A falta de contato dos pneus com a pista, hidroplanagem, que é a mesma coisa que aquaplanagem, faz com que o veículo derrape e o condutor perca o controle do veículo, podendo causar um acidente de trânsito. Para acontecer a hidroplanagem dos pneus, basta ver uma combinação da velocidade do veículo, tipo de pista, da calibragem dos pneus, profundidade da água na pista, dos frisos dos pneus e a falta de atenção do motorista. Em dia de chuva, reduza a velocidade, examine os frisos dos pneus, faça a calibragem correta, fique atento quanto às condições da pista e não tente lavar o seu veículo usando poças d'água. Mantenha-se alerta. Então, como vocês observem, vocês estão sempre observando o seguinte, né? A aquaplanagem é um assunto muito abordado aí nas provas, né? A aquaplanagem, que é a perda da aderência, né? A perda do contato dos pneus com o solo, né? Você tem uma perda de aderência ali devido à combinação, às combinações ali de alta velocidade com excesso de água na pista, né? Então, é um assunto muito recorrente em prova. Comportamentos seguros no trânsito. Como você viu, existem vários tipos de colisão que podem acontecer com seu veículo e com os comportamentos perigosos dos condutores nas vias. Também são bem variados. Mas o fator mais comum nos acidentes é não ter conseguido desviar ou parar a tempo seu veículo, evitando a colisão. Você está vendo aqui uma imagem de um veículo seguindo outro veículo. Aqui você tem uma distância de segmento, a distância de parada, a distância de reação, distância de frenagem, que nós iremos estudar uma por uma, de forma específica, né? Como parar? Você, condutor defensivo, deve conhecer os tipos de paradas do veículo, tempo e distância necessários para cada uma delas. Distância de segmento é aquela em que você deve manter entre o seu veículo e o que vai à frente, o que precede, de forma que você possa parar, mesmo numa emergência, sem colidir com a traseira do outro. Vamos lá. Distância de segmento, pessoal, é a distância que você deve manter entre o seu veículo e o que vai à sua frente, o que você segue, o que o precede. É também conhecida como distância de segurança. Então, quando você estiver conduzindo o seu veículo, você deverá manter uma distância de segurança, uma distância de segmento do veículo que você segue. Você não pode andar muito colado àquele veículo. Ah, professor, entendi.
Mas qual é essa distância, professor? Essa distância é uma distância imaginária. Não existe uma distância regulamentada. Um metro, 2 metros. Não, até porque não tem como você medir. Né? Como é que você vai medir a distância? É difícil. Agora, o que existe é uma técnica para te ajudar a calcular a distância de segmento, para te ajudar a calcular a distância de segurança. Essa técnica é chamada de técnica dos 2 segundos, ou regra dos 2 segundos, que nós iremos aprender já já. Falaremos mais sobre essa técnica, com certeza. Vamos continuar agora. Distância de reação é aquela em que o seu veículo Perdão, deixa eu pular aqui, senão fica confuso. É aquela em que o seu veículo percorre desde o momento em que você vê a situação de perigo até o momento em que pisa no freio. Tá? Isso aqui é importante. Ó. Desde o momento em que você vê a situação de perigo até o momento em que pisa no freio. Ou seja, desde o momento em que o condutor tira o pé do acelerador até colocá-lo no freio. Vamos lá. Então vamos trabalhar isso aí. A distância de reação ela está relacionada ao tempo de reação. O tempo de reação, em média, é de 1 segundo em condições normais do condutor. É o condutor que não está drogado, não está alcoolizado, não está cansado, não está fadigado. Ele geralmente demora 1 segundo para reagir numa situação de emergência. E esse 1 segundo ele vai ser convertido no tempo de reação. Na distância de reação. O tempo de reação vai ser convertido na distância de reação. Que é aquela que o seu veículo percorre desde o momento em que você vê a situação de perigo. Um exemplo, um pedestre atravessando de forma repentina na sua frente. Você viu a situação de perigo. Qual é a primeira reação sua? Você deve ter? Pisar no freio. Pisar no freio. Professor, eu posso desviar? Você pode até tentar, mas você vai perder mais tempo. Porque para você deslocar-se lateralmente, você precisa cautela, que é olhar o retrovisor, sinalizar com antecedência, e cautela, que é olhar o retrovisor. Você vai perder muito mais de 1 segundo. Você vai perder muito mais tempo do que pisar no freio. Então, a primeira reação é pisar no freio. A distância de reação é aquela que o veículo vai percorrer desde o momento em que você pisa no freio, que você vê a situação de perigo, viu o pedestre atravessando e pisa no freio. Essa é a distância de reação. Essa é a distância de reação. E a distância de frenagem é aquela em que o veículo percorre depois de você pisar no freio até o momento total da parada. Você sabe que seu veículo não para imediatamente, não é mesmo? Então, a distância de frenagem, né? Frenagem está relacionada a freios, né? É aquela em que seu veículo percorre depois de você pisar no freio até a total da parada. Então, quando você pisa no freio, o carro não para imediatamente. Por quê? Porque vai depender da velocidade que você tiver, do tipo de pavimento, né, de via, das circunstâncias ali, do peso do veículo. Então, a distância de frenagem é aquela que o veículo percorre desde o momento em que você pisa no freio até a parada. Pisa até a parada. Nós falamos da de reação. Você lembra? Lembra. De reação é aquela que o veículo percorre desde o momento que você vê o perigo e pisa no freio. Agora, do momento que você pisa no freio até a parada é o quê? É a distância de frenagem. Distância de frenagem. Mas eu também tenho a distância de parada. Também conhecida como distância total de parada ou distância de parada total.
né? Então, essas denominações podem cair na prova. É aquela que o seu veículo percorre desde o momento em que você vê o perigo e decide parar, vê o perigo e decide parar. Que distância é essa? Vê o perigo e decide parar. Reação. Ué, professor, mas a distância de reação está dentro da distância de parada? Sim, você vai entender. Porque quando ele fala, ó, é aquela que seu veículo percorre desde o momento em que você vê o perigo e decide parar, a gente está falando da distância de reação. Mas não para por aí. Não para por aí. Desde o momento que você vê o perigo e decide parar, até a parada total do veículo. Então ele já acrescentou, decide parar até a parada total. Ficando a uma distância segura de outro veículo, pedestre ou qualquer objeto na via. Importante, você deve ter percebido que a distância de parada é a soma da distância de reação mais a distância de frenagem. E, portanto, deve ser maior que as duas juntas para evitar a colisão. E que esta deve ser a distância de segmento. O que você aprende com isso tudo? Que a distância de parada ela é a soma da distância de reação mais a distância de frenagem. É aquela que o seu veículo percorre desde o momento em que você vê o perigo, você viu o perigo, o pedestre atravessando, e decide parar, é o quê? Pisar no freio. Essa é de reação. Decide parar até a parada total, é o quê? Frenagem. Então, a distância de parada é a soma das duas. É isso que você precisa compreender isso, porque das questões de direção defensiva, que é a segunda disciplina que mais cobrada no seu exame teórico, é um dos temas mais solicitados aí pelas bancas. Devem cair pelo menos aí umas duas questões sobre isso aí. E o ideal é que você acerte as duas, porque é um tema complexo, né? Se você não estudar de forma correta. Então você precisa assistir esse vídeo de novo, se você não entendeu. Essa apostila aqui, ela vem dentro do material que eu vendo, ela vem dentro, é uma apostila completa, atualizada, com mais de 25 exercícios. Além de tudo, todo o material que você é disponibilizado para você, para os seus estudos, eu lhe ofereço, essa apostila vem junto do manual da aprovação para a prova teórica. O que é o manual da aprovação para a prova teórica, professor? É um curso preparatório para a prova teórica do Detran. São 20 videoaulas, são mais de 15 horas de conteúdo. É um material que está aí, já está a preço promocional, está saindo praticamente pela metade do valor do Duda de reprovação, da taxa de reprovação. É um material que, ao adquirir, eu vou te fazer um convite para você pertencer a um grupo de WhatsApp com mais de 30 alunos no momento que eu tenho, que é o grupo dos futuros habilitados, onde eu vou te dar uma mentoria permanente, vitalícia, até a sua aprovação. Vou te dar dicas para a prova teórica, vou te dar dicas para a prova prática. Fui instrutor prático durante 4 anos, sou instrutor teórico há mais 4. Né? Sou desenvolvedor de conteúdo. Hoje também sou diretor de CFC, sou formado em tecnologia de processos especiais, com ênfase em legislação e gestão de trânsito, sou pós-graduado em segurança viária e engenharia de tráfego. Então, né, desenvolvo conteúdos para te ajudar aí a conquistar a sua aprovação, sua habilitação. E te faço um convite a adquirir esse material. Como que você vai adquirir? É só clicar ali no link, aqui na descrição desse vídeo, que você vai adquirir, você vai ser direcionado à página de compra do produto. Né? Você pode comprar pelo Pix, o cartão de crédito, você vai receber o produto no seu e-mail ou no seu SMS. Você vai receber acesso ao curso e vai começar a estudar. E eu vou te convidar para te colocar lá no grupo de WhatsApp, onde você vai ficar atualizado sobre as atualizações, né, da legislação de trânsito, e a gente compartilha dicas aí para a prova.
e você vai receber essa apostila. Tá bom, meu amigo? Então, aqui a gente trabalha de forma com estudo, né? Com trabalho, é assim que a gente vai conseguir conquistar. Aqui não tem nada facilitado, aqui é muito só. Beleza? Vamos continuar nossa aula. Distância segura. Para você saber se está a uma distância segura dos outros veículos, vai depender do tempo, sol ou chuva, da velocidade, das condições da via, dos pneus e do freio do carro, da visibilidade e da sua capacidade de reagir rapidamente. O link do manual da aprovação está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E se você, antes de adquirir o material, quiser saber mais sobre o produto, me chama no WhatsApp. O link do meu WhatsApp também está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Existem tabelas e fórmulas para você calcular esta distância, principalmente nas rodovias, mas como elas variam muito e dependem, além do tipo e peso do veículo, de outros fatores que também variam muito, o melhor é manter-se o mais longe possível, dando bom senso para garantir sua segurança. Porém, para manter uma distância segura entre os veículos nas rodovias, sem a utilização de cálculos, fórmulas ou tabelas, vamos lhe ensinar a usar o ponto de referência fixo. Aqui a gente vai começar a falar agora sobre a técnica dos 2 segundos, né? Que é uma técnica utilizada para ajudar os condutores a calcularem uma distância segura do veículo que segue. Observe a estrada à sua frente e escolha um ponto fixo de referência, a margem, como uma árvore, placa, poste, casa, etc. Quando o veículo que está à sua frente passar por este ponto, comece a contar pausadamente 51 e 52, mais ou menos 2 segundos. Imagina que você está no veículo amarelo e você quer calcular uma distância segura do veículo que você segue. Você pega ali a árvore, né, a margem da via, como essa referência. Quando o veículo que está à sua frente passar pelo ponto de referência, comece a contar pausadamente 51, mais ou menos, né, 51, 52, mais ou menos 2 segundos. E aí, eu quero que você acompanhe essa aula anotando as dicas. Esse é o diferencial. Você vai escrever técnica ou regra dos 2 segundos. Você escreve aí, ó. A gente está estudando a técnica ou a regra dos 2 segundos. E vou te dar mais uma dica. A distância de segurança, a distância de segmento, a distância de segurança é calculada em segundos. É uma questão clássica de prova. A distância de segurança é calculada em segundos. Beleza? Tá? Então você já fixou ali o ponto de referência. Se o seu veículo passar pelo ponto de referência antes de contar 51, 52, se o seu veículo, que é o amarelo, passar pela árvore antes de você ter terminado de contar os 51, 52, você deve aumentar a distância, diminuindo a velocidade para ficar em segurança. Significa que você está muito próximo do veículo da frente. Você está contando 51, 52. O carro já chegou na árvore antes de você terminar. Significa que você está próximo do veículo da frente. O que eu devo fazer, professor? Aumentar a distância. Como? Reduzindo a velocidade. Agora, se o seu veículo passar pelo ponto de referência, após você ter falado as 6 palavras, significa que a sua distância é segura. Você contou 51, 52, você nem chegou no ponto de referência ainda. Tá ótimo. Tá ótimo. Agora ele vai dizer aqui, ó, este procedimento ajuda você a manter-se longe o suficiente dos outros veículos em trânsito, possibilitando fazer manobras de emergência ou paradas bruscas necessárias, sem o perigo da colisão. Atenção, esta contagem só é válida para veículos pequenos, até 6 metros, né? O veículo ali que ele coloca é um veículo grande, é uma carreta, né? Ele poderia ter usado um veículo pequeno, mas tudo bem. A gente consegue entender. Então, significa que
eu não posso usar os mesmos 2 segundos seguindo um veículo desse tamanho. Porque aqui eu estou falando de uma condição adversa de trânsito. Então, aqui, eu já não vou calcular 2 segundos, eu vou calcular 4, porque eu tenho que dobrar. Professor, e se eu estiver seguindo um veículo de pequeno porte, mas estiver chovendo, você vai calcular 2 segundos? Não, você vai calcular o dobro, que é 4, porque ele fala aqui, ó, e na velocidade entre 80 e 90 km, porque acima disso você dobra também. E em condições normais, né, de veículo, tempo e estrada. Então, um detalhe, os 2 segundos é para condições normais, porque se eu tivesse sob alguma condição adversa, chuva, neblina, nevoeiro, que são condições adversas de tempo e condições adversas de luz natural como noite, eu não vou calcular 2 segundos, eu vou calcular 4, eu não vou contar 51, 52, eu vou contar 51, 52, 53, 54. E isso pode ser uma pegadinha de prova. Ele pode elaborar um exemplo, uma situação onde o veículo está seguindo outro veículo numa condição adversa de chuva. E ele vai colocar as opções lá, qual é a distância, qual é qual é a técnica que ele vai usar? 2 segundos? 4 segundos? Bem, nesse caso, 4 segundos, porque se ele coloca uma condição adversa, você tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Tranquilo? Maravilha, né? Isso é um tema muito trabalhado em prova. Os alunos costumam errar isso aqui, porque confunde um pouquinho isso aí. Com essa aula aqui, eu tenho certeza que você não erra mais isso. Ó, agora ele vai falar o seguinte, ó. Ele vai falar o seguinte aqui, ó. Curvas. Isso aqui também é um tema um pouco cobrado. Saber fazer curvas corretamente é fundamental para se dirigir com segurança. Numa curva entra a ação, a força centrífuga, que tende a jogar o veículo para fora das curvas. Você vai, ó, força centrífuga joga o veículo para fora. Centrífuga fora da curva. Enquanto a força centrípeta, ela impulsiona para o lado de dentro das curvas. Então, olha aqui, ó. O veículo está sendo jogado para fora, ó. Força centrífuga. E aqui está sendo jogado para dentro, força centrípeta. Tá? Beleza? O que mais cobra aí é centrífuga. Fora. Fuga. É ideal reduzir a velocidade antes de chegar na curva, diminuindo a velocidade. Está falando de força física aí, né? Velocidade para que o carro volte ao nível de aderência, né? E em seguida reacelerar o veículo para que ele volte à sua trajetória, respeitando os limites de velocidade da via. Frear durante a curva pode tirar o veículo da faixa de rolamento ou até mesmo travar as rodas. Caso seja preciso frear durante a curva, pise levemente no pedal. Vamos trabalhar um pouquinho isso aí, ó. Porque eu quero falar um pouco mais sobre curvas. Por quê? Porque curvas é muito trabalhado em provas. Vou te dar umas dicas aí, você escreve. Você para, vai parando aí, vai pausando o vídeo, vai escrevendo. O que tem caído aí nas bancas dos Detrans, que eu tenho reparado, e nos Detrans de todos os estados. A legislação de trânsito, ela é nacional. Então, é carteira nacional de habilitação. Se você tiver em dúvida, professor, mas eu sou do Rio de Janeiro, por exemplo, sou de São Paulo, de Minas, o seu produto, o manual da aprovação, ele é válido também, porque a legislação de trânsito ela é competência da União, né? Legislar sobre trânsito é competência da União. Então, quem legisla sobre trânsito é competência da União, né? São os parlamentares. Então, o que está na sua prova teórica é o que vem do Código de Trânsito Brasileiro. Código de Trânsito Brasileiro, não é Código de Trânsito do Estado de Minas, de São Paulo, do Rio. Então, as questões são as mesmas.
Então, no meu material, ele é válido sim para todo o território nacional. Eu tiro questões do Detran, do site do Detran RJ, mas são válidas para todos os Detrans. Tá? O CONTRAN, que regulamenta o Código de Trânsito Brasileiro, é o Conselho Nacional de Trânsito, né? Então, a regulamentação, a gente está falando de nacional. Tá? Ó, o que eu quero falar sobre curvas com vocês? Tem algumas questões do Detran, na prova, né? Que ao iniciar uma curva, qual é o procedimento? Acelerar gradativamente. Essa é a resposta correta. Ao iniciar uma curva, você escreve acelerar gradativamente. Agora, antes de iniciar uma curva, reduzir a velocidade. É diferente. Antes de iniciar, reduzir a velocidade. Ao iniciar, acelerar gradativamente. Legal. São dicas importantes. Vamos continuar, então. A gente ainda está com tempo. Ó. Show. Beleza. Maravilha. Está ótimo. Para entender as forças físicas envolvidas em uma curva, é preciso conhecer o conceito de subesterçamento, que é sair de frente, e de sobreesterçamento, que é sair de traseira. Né? Então, subesterçamento é o carro que sai de frente. Ó. Ele perdeu a estabilidade aqui na frente. E sobreesterçamento é aquele que sai de traseira. Pontos cegos estão localizados à direita e à esquerda e são suficientemente grandes a ponto de ocultarem outros veículos. Os espelhos retrovisores são nossos olhos para trás, mas o campo de visão que eles nos proporcionam é pequeno. Os automóveis que se encontram à esquerda e à direita do automóvel central estão fora do campo de visão do condutor desse veículo. Pontos cegos. Então aqui, ó, se você observar, você tem um veículo aqui, ó, o branco. Tudo que está aqui em amarelo, no campo em amarelo, né, tanto lado direito quanto esquerdo, é o campo de visão dele, dos retrovisores laterais. O que está aqui dentro do vermelho é o campo de visão do retrovisor interno, né, que é o retrovisor de marcha ré. Geralmente você olha quando vai dar marcha ré, mas não significa que você só olhe para o retrovisor interno, só olhe para trás quando você for dar marcha ré. Você também andando para frente, em alguns momentos você pode olhar o retrovisor traseiro. Beleza. Agora, tudo que está fora aqui, por exemplo, ó, isso aqui são pontos cegos. Ó. Aqui é ponto cego. Ó. Então, os pontos cegos, eles ocultam, né, os outros veículos. Né? Então, por exemplo, as motocicletas elas são facilmente ocultadas pelos pontos cegos. Né? Por isso que os condutores dos automóveis eles devem ter um cuidado especial ali com os veículos, principalmente as motocicletas, os motociclistas, os ciclistas, né, que são facilmente absorvidos ali por esses pontos cegos. Né? Item de segurança, né, obrigatório. Cinto de segurança, como o próprio nome diz, este é um dispositivo que garante a sua segurança. Em caso de acidente, além de fazer parte dos equipamentos obrigatórios e seu uso nas vias urbanas e rurais, o seu uso é obrigatório a todos os ocupantes do veículo. Aplica-se aos automóveis, caminhonetes, caminhonetas, caminhões, veículos de uso misto, e aos veículos de transporte escolares. Isso está lá no artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro. E a infração por deixar de utilizar o cinto de segurança é uma infração de natureza grave, né? Tipificada no artigo 67 do CTB. E resolução 951, que regulamenta esse tema. Atualmente são usados 3 tipos de cinto: cinto pélvico ou subabdominal, aquele que se prende à cintura; cinto torácico ou diagonal, aquele que se prende ao peito; cinto de 3 pontos, aquele que se prende ao peito e ao quadril ao mesmo tempo;
o cinto de 3 pontos é o que dá mais proteção ao condutor e passageiros, impedindo que eles sejam jogados para fora do veículo, ou mesmo contra o painel ou partes contundentes do veículo, e sofram muitas vezes danos físicos graves ou a morte. O cinto é de uso obrigatório para os ocupantes na parte da frente dos veículos e a partir de 1º de janeiro de 1999 para todos os passageiros, conforme resolução do CONTRAN. E quem não usar o cinto fica sujeito a penalidades previstas no código, né? Então aqui você tem os exemplos: cinto pélvico subabdominal, que é aquele que se prende à cintura, cinto torácico ou diagonal, que se prende ali ao peito, e o cinto de 3 pontos se prende ao peito e o abdômen, né? O cinto de 3 pontos é o mais eficaz, né? Ele reduz aí o risco de morte, de lesões graves em até 60%. E aqui você tem a maneira correta, né, para as mulheres gestantes. As mulheres grávidas devem utilizar o cinto com a parte horizontal ajustada por baixo do ventre, né, e a parte diagonal passando pela região central do ombro, né, entre os seios, né. Ele está fazendo uma demonstração do que é certo e do que é errado. Aqui a gente vai entrar num tema, mas a gente não vai começar hoje não, né? Ou dá para falar? Acho que dá para falar sim. Dá sim. A gente vai falar aí sobre um tema muito interessante aí e polêmico, né? Que é o transporte de criança menor de 10 anos. Vamos começar a falar hoje, que a gente ainda tem tempo. E você que quer saber mais sobre o Manual da Aprovação, que é um curso, né, preparatório para a prova teórica do Detran, fica até o final do vídeo aí, tá? Que aí você vai assistir mais informações, tá? Vou passar mais informações. Ó, vamos falar aí agora aí de um assunto muito importante. Ó. Crianças menores de 10 anos só podem ser transportadas no banco de trás, usando o cinto, e quando for bebê de colo até 4 anos, deve usar a cadeira e o suporte próprio para prender o cinto no banco de trás. Os veículos de transporte escolares devem haver um cinto para cada ocupante, utilizando-o corretamente. É importante lembrar que, além de obrigatório, o cinto faz parte da sua segurança e usá-lo em todas as ocasiões é obrigatório. Só depende de seu uso constante para formar o hábito. Beleza. Vamos lá. Bom, meus alunos, o transporte de crianças menores de 10 anos, né, houve uma reformulação recente, tá, sobre esse tema. E aqui, o artigo 64 que regulamenta, né, ele foi reformulado, e eu tenho uma resolução também, que é a 819, né, que regulamenta esse tema. E no artigo 64 ele vai dizer assim, ó, crianças menores de 10 anos que não tenham atingido a 1,45 m de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros, né, devidamente em seus respectivos dispositivos de segurança. Então, você pode observar aí nas imagens que essas crianças que estão aqui, elas são crianças menores de 10 anos. Quando a criança tiver até 1 ano, ela deve ser transportada no bebê conforto, cujo bebê conforto ele tem capacidade para até 9 quilos. Crianças até 9 quilos. Agora, se essa criança tiver de 1 a 4 anos, ela deve ser transportada na cadeirinha. Se essa criança tiver de 4 a 7 anos e meio, ela deve ser transportada no booster, que é o assento de elevação ou booster. E de 7 anos e meio até 10 anos no banco de trás. Então, eu tenho
até 1 ano, bebê conforto. De 1 a 4 anos, a cadeirinha, e eu tenho que me atentar também ao peso, né? Porque tem que ser de 9 a 18 quilos. De 4 a 7 anos e meio, deve ser transportada no assento de elevação. Tá tudo aqui, ó. Deve ser transportada no assento de elevação. E de 7 anos e meio até 10 anos, deve ser transportado no banco traseiro, né? Então, de 7 anos e meio até 10, ela pode ir de cinto ali no banco traseiro. Os pais precisam observar se o peso da criança está de acordo com a indicação de uso do bebê conforto, cadeira para alto e do booster. Por exemplo, não é aconselhável que uma criança de 25 quilos use uma cadeira que comporta no máximo 18 quilos. E também é sempre importante ressaltar que o cinto de segurança do próprio dispositivo deve ser usado corretamente. Então, aqui a reformulação. Artigo 64, as crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros em dispositivos de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentados pelo CONTRAN. Parágrafo único. O CONTRAN disciplinará o uso excepcional de dispositivo de retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas do dispositivo de retenção a que se refere ao caput deste artigo. Há exceções para o transporte de menores de 10 anos previsto na resolução 819, não é 277. Né? Essa já foi revogada pela 819. Então, fazendo um resumo, crianças menores de 10 anos que não tenham atingido 1,45 m devem ser transportadas no banco traseiro nos seus respectivos dispositivos de retenção relacionado ao peso e altura. Quais são eles? Se a criança tiver até 1 ano, bebê conforto. Se a criança tiver de 1 a 4 anos, cadeirinha. Se a criança tiver de 4 a 7 anos, assento de elevação ou booster. E de 7 anos a 10 anos, pode ser transportada no banco traseiro. Tá? Agora, tem algumas exceções à regra, né, na resolução 819. Tem algumas exceções à regra. Então, mais adiante, a gente irá estudar essa resolução 819, até porque algumas questões são trabalhadas em provas também. Maravilha! Continuando aí, estamos chegando ao final deste bloco, mas ainda tem alguma coisa pela frente. Pneu e estepe devem estar em boas condições de uso, né? Nem lisos ou carecas, e com a calibragem adequada de acordo com as especificações do fabricante. É importante respeitar o indicador TWI, que está na página 105, na página dessa apostila. Atenção também ao pneu de reserva, que deve ser calibrado pelo menos a cada 30 dias, quando não utilizado. Triângulo de sinalização, macaco e chave de roda. O veículo também deve dispor desses 3 itens compatíveis com o peso e a carga do veículo. Em casos de pneu furado, a distância mínima para sinalizar a via com o triângulo é de 30 metros a partir do veículo, conforme prevê a resolução 36 de 98. A distância mínima, né, pessoal? Cuidado com isso aí, porque a distância para a sinalização está relacionada à velocidade da via. Se você precisa sinalizar numa via de 60 km por hora, você vai contar 60 passos, né? Porque você vai substituir os metros pelos passos, né? Seriam 60 metros, mas você substitui pelos passos, porque os passos podem ser medidos em qualquer situação. Os metros, você deve ter um equipamento. Mas ele está dizendo a distância mínima. Mínima é 30 metros. Tá? Demais itens, né? Além dos equipamentos mencionados acima, a resolução 14 de 98 do CONTRAN lista outros itens obrigatórios, incluindo espelhos retrovisores internos e externos, né? Lavador e pala de para-brisa, né? Pala interna, mais conhecida como quebra-sol, entre outros.
Freios ABS e airbag. Os airbags, bolsas que inflam para amenizar o impacto de batida, e os freios ABS, que evitam o travamento de rodas, são obrigatórios nos automóveis produzidos no Brasil desde 2014. A decisão do governo mantém as resoluções 964/22 e 915/22, né, consolidadas, do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que determina que esses itens de segurança sejam obrigatórios em todos os carros fabricados no Brasil, né? Então, tanto o airbag quanto o freio ABS, né, que são dispositivos de segurança, eles são obrigatórios desde janeiro de 2014, né? Extintor de incêndio, a resolução 556/17, né, de /15, torna facultativo o uso de extintor de incêndio para automóveis, utilitários, caminhonetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada. Isso é uma questão recorrente em prova, e o extintor de incêndio para automóveis é facultativo, tá, pessoal? Estou enfatizando automóveis, porque automóveis é o que está sendo utilizado aí nas questões de prova. O CONTRAN justifica que os carros atuais possuem tecnologia com maior segurança contra incêndio e, além disso, o despreparo para o uso do extintor poderia causar mais perigo para os motoristas. Caso os usuários optem por utilizar extintor nestes veículos, o item de segurança deve ser do tipo ABC, informa o CONTRAN. O Brasil é um dos poucos países que obrigava automóveis a ter extintor. Nos Estados Unidos e na maioria das nações europeias não existe a obrigatoriedade. O equipamento continuará sendo exigido no país apenas para caminhões, caminhão-trator, veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis, micro-ônibus, ônibus e todos os veículos utilizados no transporte coletivo de passageiro deverão ser equipados com o extintor do tipo ABC. Fazer um resumo aqui sobre essa questão do extintor. O extintor ele é facultativo para os automóveis e continua sendo obrigatório para os veículos de grande porte, como caminhões e ônibus. É isso que você precisa entender. Ele é facultativo, ou seja, não é obrigatório. Mas se você quiser portar no seu automóvel, ele tem que estar dentro da validade e tem que ser do tipo ABC. Esses aí que estão aí na imagem. Né? O menorzinho para o automóvel e o maior que continua sendo obrigatório para os veículos de grande porte. Legal, hein? Vamos falar um pouquinho sobre o capacete aqui, motociclístico. Resolução 453, né? Já houve uma consolidação também sobre essa resolução. É obrigatório para circular nas vias públicas. Compartilha aqui, aumentar aqui que foi melhor, né? É obrigatório para circular nas vias públicas o uso de capacete motociclístico pelo condutor e passageiro, de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado. O quadriciclo motorizado também é obrigatório. Motorizado, devidamente afixado à cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular e engate por debaixo do maxilar inferior. Né? Parágrafo único. O capacete motociclístico deve estar certificado por organismo acreditado pelo Inmetro. Artigo 2º. Para a fiscalização do cumprimento dessa resolução, as autoridades de trânsito ou seus agentes devem observar se o capacete motociclístico utilizado é certificado pelo Inmetro, se o capacete motociclístico está devidamente afixado à cabeça. Inciso 3. A posição de dispositivo retrorefletivo de segurança nas partes laterais e traseiras do capacete motociclístico, conforme especificado no item 1 do anexo. A existência de selo de identificação da conformidade do Inmetro, ou etiqueta interna, com a logomarca do Inmetro, especificada na norma NBR 7471, podendo esta ser afixada no sistema de retenção. O estado geral do capacete buscando avarias ou danos que identifiquem a sua inadequação para o uso. Parágrafo único.
Os requisitos descritos nos incisos 3 e 4 deste artigo aplicam-se aos capacetes fabricados a partir de 1º de agosto de 2007. Artigo 3º. O condutor e o passageiro de motocicleta, motonete, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado para circular na via pública deverão utilizar capacete com viseira ou, na ausência desta, óculos de proteção em boas condições de uso. Parágrafo 1º. Entende-se por óculos de proteção aquele que permite ao usuário a utilização simultânea de óculos corretivos ou de sol. Fica proibido o uso de óculos de sol, óculos corretivos ou de segurança do trabalho, EPI, de forma singular em substituição os óculos de proteção, né? Eu tenho alguns tipos aí de capacetes, ó, capacete integral fechado com viseira, capacete integral com pala, né? E esse aqui, ele necessita da viseira, do óculos, ó, tá o óculos aqui, ó. Esse aqui é o capacete modular e esse aqui é o capacete jet aberto com ou sem pala, né, de uso obrigatório. Então, pessoal, capacete, ó, aqui é importante, entende-se por óculos de proteção aquele que permite, esse aqui, ó, a utilização simultânea do óculos corretivo de sol, né? Você não pode substituir a viseira por um óculos, você não pode substituir o óculos de proteção. Você pode substituir a viseira pelo óculos de proteção. Você não pode substituir o óculos de proteção por um óculos de lente corretora ou óculos de EPI. Tem que ser um óculos que você consiga usar de forma simultânea, né? O óculos de proteção. Beleza? Aqui ele vai falar algumas coisas aqui, ó. Motociclistas, motocicletas estão cada vez mais populares, mais econômicas e práticas, trazem maior mobilidade, mas são necessários cuidados especiais, pois elas são menos seguras que os carros. Por isso, é fundamental que vocês, motociclistas, tenham consciência das regras que devem ser respeitadas. Use o capacete, pois ele é obrigatório tanto para o motociclista quanto para o passageiro. Deixe o farol da moto aceso durante o dia, mesmo durante o dia, obrigatório também. Transporte de crianças somente maior de 10 anos, né? Proibido transportar criança menor de 10 anos, pessoal. Trafegue o lado direito da via e não faça zigue-zague. Use sempre os dois freios ao mesmo tempo. Não divida a mesma faixa com outros veículos. Se conduzir ciclomotor, saiba que é necessário ser maior de 18 anos e possuir a autorização para conduzir ciclomotor, que é a ACC, expedida pelo Detran. O ciclomotor é um veículo de até 50 cilindradas e a sua velocidade não pode ser superior a 50 km por hora. Fechamos aí com maestria aí, mais uma aula muito produtiva, né? Estamos batendo aí 50 minutos de live. Tá? Agradeço mais uma vez aí a sua presença, sua ilustre presença aí. Peço aí, se você gostou desse vídeo aí, né? Como já é de praxe, você que já me acompanha aí há algum tempo, você sabe que estamos juntos aí para te ajudar aí a você conquistar a sua tão sonhada a CNH, né? Primeiro, as suas aprovações teóricas e práticas, né? Consequentemente, a sua CNH. Deixa aí o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa suas dúvidas aí nos comentários. Vou passar aqui, né, mais informações sobre o Manual da Aprovação para a Prova Teórica, que é um curso preparatório, cujo link de compra do produto está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Tá? Quer fazer parte de um grupo de WhatsApp com mentoria vitalícia até aprovação, pagando uma taxa mínima, que é praticamente a metade do número de reprovação, tá? Para que você possa ter uma assistência aí permanente até a sua aprovação. Preste atenção nesse vídeo aí, né? Mais informações do produto e te aguardo aí para que você possa fazer parte do grupo dos futuros habilitados, tá bom, meus alunos? Grande abraço, fiquem com Deus e... Professor Mauro Salles passando para falar sobre o Manual da Aprovação para a Prova Teórica do Detran RJ, tanto para a primeira habilitação quanto para a reciclagem. É um intensivão de estudos específicos diretamente do site do Detran RJ, onde eu identifico as principais armadilhas e pegadinhas elaboradas pela banca. São 300 questões
comentadas e atualizadas através de 10 videoaulas com mais de 1 hora cada, com 100% de aproveitamento, além de um direcionamento de ensinamentos por disciplina focalizado na prova, onde orienta os alunos sobre os principais temas mais cobrados em provas de legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, convívio social e mecânica. Dicas quanto ao comportamento adequado que o aluno candidato deve adotar durante as aulas teóricas e práticas. Acesso a grupo exclusivo de WhatsApp de alunos, caso queira, onde dou mentoria vitalícia até a aprovação. Material está saindo por 50% de desconto do valor original, menos da metade do valor do Duda de reprovação. Para adquirir o material, é só clicar na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Não perca mais tempo. Adquira já o Manual da Aprovação para a Prova Teórica do Detran RJ. Garanta sua aprovação rumo à tão sonhada habilitação.